contentes como também ficamos para ajudá-los. Após um trabalho de orientação a desencarnados, há muito o que fazer. Alguns socorridos querem ir para suas colônias de origem, ou seja, no espaço espiritual em que viveram a última encarnação. Outros estavam apavorados com medo do desconhecido. Agora que sabiam que tinham desencarnado, que seria deles? Como iam continuar vivendo? E ainda havia os doentes, melhoraram com os fluidos recebidos, mas ainda sentiam forte os reflexos das doenças que tiveram. Conversamos com eles e foi após horas que alguns foram transferidos e outros ficariam alguns dias no posto de socorro do centro. Voltamos para o hospital e na noite seguinte viemos para a reunião de estudo e psicografia. O grupo era formado de várias pessoas, alguns médiuns estavam estudando o livro dos médiuns, de Allan Kardec. Um dos presentes abriu o livro no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, e começou a ler. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Porque os espíritos de fato não trazem nenhum documento de identificação. Leu o texto e houve comentários: só recebo mensagens de espíritos não conhecidos, queria tanto receber de um que sou fã, lamentou Lea, uma médium. O que leu, que presidiu a reunião, estava ali também para aprender, porque sempre temos algo novo para saber, era uma pessoa de conhecimentos, porque estudava muito, respondeu Lea, não deseje isto demasiado. Vamos analisar a situação. Este desencarnado talentoso que citou, não o era antes de trabalhar com um médium? Pelo que sei, os dois treinaram tempo para nos legar obras tão importantes e lindas. Que razão tem ele para escrever por outro se pode dispor do médium com que trabalha junto por anos? Será que dispõe de tempo para treinar outro médium? E teria motivos para isto? Mesmo se o médium desencarnasse, este espírito escritor iria querer continuar escrevendo. Como vimos, nomes não têm importância a espíritos superiores. Se ele tiver que escrever mais, certamente para evitar polêmica e em respeito ao companheiro encarnado, pode adotar outro. Temos recebido muitas mensagens de Mariana, João Luiz e Marcelo que são muito bonitas. Por que só dar valor às que assinam nomes conhecidos? Por que não acreditar que outros farão um belo trabalho? Vamos dar valor a todos que almejam trabalhar, evoluir para um trabalho útil. Gostamos muito do trabalho e depois dos comentários, os médiuns psicografaram mensagens muito bonitas que foram depois lidas. Alexandre comentou, todos os médiuns deveriam estudar os livros de Kardec e ter como fonte de consulta o livro dos médiuns. E este capítulo que ouvimos é muito importante a todos que querem psicografar. Regressamos ao hospital onde ficamos ajudando por 6 meses. Depois pedi ao meu orientador permissão para trabalhar junto de uma médica que na sua encarnação anterior tinha sido minha mãe. É o que faço. É uma boa pediatra, estudiosa e dedicada, cuida de uma creche que visita 2 vezes por semana e está lá sempre que alguma criança adoece. Ei, socorrista! Por favor, ajude a doutora a socorrer minha neta, pediu um senhor desencarnado que acompanhava uma jovem senhora com a filhinha. Socorrista, indaguei, pois não é. Quem socorre não é socorrista? Deve ter muitas histórias para contar. Quem ajuda sempre as tem. Sorri, ajudamos a garota. Ela, a médica encarnada, é feliz e eu sou mais ainda porque é fazendo o bem que um dia poderei dizer, sou bom. Aleluia. Guilherme, Antônio Carlos e Patrícia me afirmam que não escrevem por outro médium, nem frequentam nenhum centro espírita. Antônio Carlos dedica seu tempo à literatura e afirma que, se tiver que escrever um dia por outro médium, adotará outro nome. E Patrícia estuda e trabalha no plano espiritual. Só vem à Terra para ver os familiares. Nota da médium. Segunda parte: Esperança relembrando a última existência. O abrigo Esperança, cidades umbralinas, os transformados Leonor. E, relembrando a última existência. Os mal-estares e dores eram fortes, às vezes colocava a ponta do lençol na boca para não gritar, mas acabava gemendo. Quando a crise passou, murmurei para mim mesmo, não reclamei, não posso reclamar. E a enfermeira veio, tentei sorrir. E aí, Leonor, como está? Não respondi. A autoritária senhora me mediu a pressão.
Dona Mônica era uma competente enfermeira, alta, musculosa e mandona, para não dizer outros adjetivos que minhas colegas de enfermaria davam a ela, mas comigo era diferente, talvez porque eu nunca me queixava e a tratava com carinho. Bom dia, Dona Mônica, como a senhora passou a noite? Indaguei-lhe. Tive dores de cabeça, Parou de falar, ali no meio de tantas doenças sérias, e de mim, morrendo de leucemia, não era conveniente dizer de sua dor de cabeça. Passou para outra enferma. E aí, Maria, tomou o seu café? Se não tomou, irá fazê-lo e já. Não iria longe, como me disse Dona Mônica, como também me afirmou o médico diante dos meus problemas. Tinha poucos dias de vida. Não tinha energia nem para erguer o corpo da cama, mas o pensamento tem forças. Que bom sermos livres para pensar. Logo Dona Lazinha virá me visitar e me trará notícias de meus filhos. E ela veio. Bom dia, Leonor. Vim cedo porque, você sabe, o serviço é muito. Ontem, aproveitei meu dia de folga e fui às casas deles e lhe trago boas notícias. Marília está linda, gordinha, parece uma boneca e Eduardo está esperto. A moço é ótima mãe, tem até ciúmes deles. Os avós os pageiam. Não precisa preocupar-se com eles e nem com nenhum. Fui também ver Sebastião, que sarou do resfriado. O casal que o adotou gosta muito dele, está indo numa escolinha. Me mostrou seu caderno, desenhou um passarinho, bonito desenho. O garoto tem jeito. É mais fácil para mim ter notícias de Mário, está com minha vizinha. Ele tem um quarto só para ele, está muito feliz, ganhou uma bicicleta. Claudianor está no sítio, não fui lá, mas ontem o senhor João, o pai adotivo, o trouxe para ele ver Isabel. Ele me disse que está contente, está indo na escola e tem andado a cavalo. Está forte e curado. Quando Dona Lazinha parou de falar, indaguei-lhe. Eles perguntaram por mim, só os três mais velhos. Isabel até que queria vir, mas como pediu para não trazê-la, e não quero que me vejam assim. Dona Lazinha, Deus lhe pague, obrigado. Apertei a mão dela, tive desejo de beijá-la para agradecer, mas me contive, estava com os lábios machucados. Olhei para minha benfeitora, ela tinha lágrimas nos olhos. Quando eu me for, diga-lhe simplesmente que morri, fui morar no céu, que os amo, sempre amarei. Prometo, disse Dona Lazinha, emocionada. Foi embora e Dona Mônica aproximou-se de mim. Ânimo, Leonor, é jovem ainda, não deve pensar em morrer. Obrigado, Dona Mônica, a senhora é sempre tão gentil. Mas não se esqueça, por favor, de me enterrar logo após minha morte, avise-os quando já tiverem me enterrado. Não quero que meus filhos me vejam morta ou como estou. Doença ingrata, resmungou ela. Mas pode deixar, prometi, está prometido. Já conversei com a de diretoria, eles concordaram. Mas, não terá ninguém a orar por você. Sorriu. Tentei sorrir, meus lábios doíam a cada movimento. Não tem importância, tenho orado tanto, pensei. Os pensamentos vieram. Recordava-me de detalhes. A infância pobre, o namoro com Severino, os filhos, a seca e a vinda para o sudeste, viagem difícil onde passamos fome, conhecemos o frio, humilhações, falta de emprego. Leonor, disse Severino, meu esposo, desanimado com o dinheiro que recebia catando papel, vamos para uma outra cidade, também grande, mas menor que esta, talvez lá seja melhor para nós. E lá fomos nós. Viajamos de trem por ser mais barato. Um vendedor passava vendendo lanches, doía tanto meu estômago de fome como os olhares que as crianças davam, porém não pediam, sabiam que não tínhamos como comprá-los. Um passageiro, vendo-nos, comprou vários lanches para nós, meus filhos, esfomeados, comeram contentes. Pensei, como é bom encontrar pessoas boas. Mas ao chegar na tal cidade, ficamos na estação sem saber o que fazer. Dormimos ao relento, comemos o que nos davam, até os outros mendigos repartiam conosco o que tinham. Por 2 semanas ficamos ali, um horror, tínhamos medo e não conseguimos tomar banho. Então Severino ganhou uma lona, um plástico grande e fomos procurar um local para acampar. Andamos muito, fomos à periferia, armamos uma barraca e nos acomodamos para dormir, não havíamos comido nada durante todo o dia. Estava grávida novamente. Contei no outro dia cedo para Severino, ele chorou, como vamos fazer com mais um?
Fomos conversar com os vizinhos, eles, mesmo tendo pouco, repartiram conosco o que tinham. Senhor Joaquim, um senhor que morava sozinho, arrumou para Severino trabalhar como boia fria. Ele ia de madrugada, trabalhava muito e ganhava pouco. Necessitávamos de tudo, mas dava para comprar alimentos. Não estava me sentindo bem naquela gravidez. Era o sexto filho e nunca me sentira assim. Talvez seja falta de alimentos, pensava. Meus filhos eram bonitos, eu era clara, loura de olhos verdes e Severino tinha os cabelos castanho claros e olhos azuis. Todos nossos filhos eram louros de olhos claros, embora estivessem sempre sujos e com roupas rasgadas, cabelos espetados, eram bonitos, para mim e lindos. Para tomar banho, tinha que pegar mais água na vizinhança, andava muito, esquentava água e com uma caneca jogava pelo corpo. Meus filhos não nos pediam nada, eram bonzinhos e assustados, vivíamos com medo, de chuva forte, de alguém tirar-nos de lá, da lona rasgar com o vento, de Severino perder o emprego. E foi isto que aconteceu, o serviço acabou e meu marido foi dispensado. Alguns trabalhadores por ali iam para uma outra cidade arrumar emprego e Severino resolveu ir junto. Leonor, aqui não tenho o que fazer. Lá vou ter onde ficar e comida, meu ordenado vai ser livre e vou mandá-lo para você. Mando notícias no endereço do Sr. Joaquim e o dinheiro dentro da carta. Tinha muito medo de ficar sozinha com as crianças, mas não pus obstáculos. Queríamos melhorar de vida, nossos filhos precisavam de tudo e a mais velha, Isabel, tinha 8 anos e não tinha ainda ido à escola e eu queria que todos estudassem. Foi muito triste nossa despedida. Fiquei com as crianças e com alimento só para uma semana. Severino foi e as semanas passaram e ele não me deu notícias e nem mandou dinheiro, eram os vizinhos que me traziam um pouco do que tinham. Uma vizinha, senhora idosa, recebia ajuda de um grupo que a visitava uma vez por mês e lhe trazia alimentos. Ela me ajudava e contou a eles minha situação e o grupo me visitou. Compadeceram-se de nós. Na tarde daquele mesmo domingo vieram nos buscar Dona Leonor, a senhora ficará no nosso orfanato, num quarto que temos nos fundos, com as crianças, lá receberão alimentação, roupas e tratamento médico. Está grávida de quantos meses? 6 para 7 meses respondi, mas se meu marido voltar, a senhora não disse que ele ia escrever no endereço do vizinho. Este senhor pode lhe trazer a carta, vamos falar com ele e se seu esposo voltar, ele dirá onde encontrá-los. Fui agradecida. Estava sentindo muita fraqueza, um desânimo doído que às vezes tinha vontade de chorar diante do trabalho. Nunca senti isso antes e estava aborrecida por sentir-me assim. O orfanato era muito grande e o quarto que nos destinaram era espaçoso e com um banheiro ao lado. Achamo-lo maravilhoso. Naquela noite oramos agradecidos. Que bem ter uma casa, disse Isabel, alegre. É só um quarto, falou Claudionor, o segundo filho, mas é de tijolo, tem banheiro e como foi gostoso tomar banho e colocar roupas limpas, riu Isabel, e comer. Como estava gostosa aquela sopa, exclamou Mário, o terceiro, por isto estamos agradecendo. Deus colocou pessoas boas para cuidar de nós, expressei. Eles dormiram logo, fiquei acordada olhando-os, estavam tão mais bonitos, limpos e que bom dormir em camas, pensei, tomara que eles não se cansem de nós. Amanhã vou pedir para trabalhar, quero fazer algo, este orfanato é tão grande. São pessoas espíritas que cuidam de tudo. No outro dia, conheci Dona Lazinha, que trabalhava havia anos lá e lhe pedi, quero fazer algo, ajudar. É melhor a senhora só cuidar de seus filhos, mas varra o pátio, se quiser. Estava tendo dificuldades para trabalhar, mas varri todo o pátio. Sentia mal-estar, uma moleza que dava vontade de chorar, mas não reclamei. Tinha dentro de mim uma certeza que tudo estava sendo justo e que não tinha por que queixar-me e não o fazia, nem com as panelas vazias, estômago doendo de fome, com medo, dores, por nada. Depois de 2 dias, Dona Lazinha veio nos buscar, o médico que atendia o orfanato estava lá e ela ia nos levar para consultar. As crianças estavam bem, o médico receitou remédios para vermes e vitaminas. Alimentando-se direitinho logo estariam sadios.
Mas ao me ver, fez muitas perguntas e concluiu: a senhora não deve varrer o pátio, deve descansar e vou interná-la no hospital para que tome sangue e soro. Está anêmica e fraca. Mas e meus filhos? Indaguei. Eu cuido deles, aqui não tem perigo, afirmou Dona Lazinha. Amanhã cedo pedirei para levá-la, esteja pronta, ordenou o médico. Meus filhos ficaram assustados quando lhes contei que ia para o hospital, mas Isabel falou: pode ir, mamãe, tomo conta deles, depois, é só por uma noite. Aqui não precisamos ter medo. De fato deu certo, fui e fiquei por 36 horas, voltei sentindo-me mais forte e tive a certeza que o nenê também. As crianças ficaram bem. Elas brincavam com as outras crianças e os dois mais velhos, que tinham idade para ir à escola, não podiam frequentar por estar quase no final do ano letivo. Mas uma garota interna do orfanato começou a ensiná-los, ficaram animados. Fazia 1 mês e meio que estávamos ali, quando o Sr. Joaquim, meu ex-vizinho, me trouxe uma carta. Senti angústia ao pegá-la, a letra não era de Severino. Abri-lhe. Estava a missiva me dando a notícia que ele havia falecido. Chorei e Dona Lazinha me consolou. Não chore, Leonor, para tudo se dá um jeito, que será de mim sem ele? Que farei para sustentar meus filhos? Calma, já pedi para a diretora e ela concordou. Logo que seu nenê nascer, você passará a trabalhar conosco e continuarão no quartinho. Fiquei mais tranquila, mas muito triste. Severino era tão novo e a pessoa que escreveu nem dizia nem por que ou como ele havia morrido. Contei às crianças, eles não entenderam bem que era morrer. Isabel comentou: morrer é nunca mais ver a pessoa. Me doeu mais, nunca mais iria rever Severino. E o mal-estar voltou e a fraqueza também. Comecei a ter dores de parto à noite, tive vergonha de chamar alguém e quando fiz, uma moça que ficava de plantão à noite me ajudou e fez o meu parto. Nasceu uma linda menina. Dona Lazinha levou-a para o médico vê-la no outro dia, embora miúda, estava sadia e bem. Parecia estar tudo normal, as crianças bem, brincavam e aprendiam muitas coisas, estavam sadios. Já havia dado o nome para minha filhinha, Maria da Penha, porém não a registrei. Dona Lazinha achou que meu leite não estava sustentando-a e nos levou ao médico. Quando ele me olhou, senti algo errado, fez muitas perguntas e pediu para que fizesse exames de sangue que não amamentasse mais. Fiz no outro dia, quando pronto, mandou repetir, com o resultado do segundo, ele me chamou: Dona Leonor, a senhora está doente, vou encaminhá-la a um especialista nosso amigo, que não cobrará nada por seu tratamento. No outro dia, fui ao consultório desse outro médico, que me examinou. Que tenho, doutor? É grave. Por favor, me fale. Contei a ele o que acontecia comigo e roguei: quero saber por que tenho que tomar providências. A senhora tem uma doença grave, se quiser, pode tomar providências. Vou morrer? Perguntei com voz baixa. Todos vamos. A senhora tem câncer no sangue, respondeu ele tentando suavizar a notícia. Quanto tempo? É difícil prever. Alguns meses. Fui embora como que anestesiada. No nosso quartinho, olhei para meus filhos. Mãe, é importante, eu, que sou adulta, sinto a falta de uma. Eles são pequenos. Orei e expulsei a revolta que insistia em tomar conta de mim. Se eles não têm pai e se ficarão sem mãe, é melhor eu tentar arrumar outros para eles. Meus filhos terem outra mãe. Estranho, mesmo sabendo que era o melhor. Tive ciúmes, mas o amor venceu, tinha que amar sem egoísmo. Deus sabia o que fazia. Pensei naquele momento, agora completo, eu também sentia que era o melhor, que tudo aquilo que passei estava nos planos que eu mesmo fiz antes de reencarnar. Não me queixei naquele dia, nem chorei, senti uma força interior, embora uma fraqueza externa que doía. Pedi para conversar com a diretora, ela já sabia da minha doença, me recebeu com carinho. Senhora, não tenho como comprar os remédios e venho aqui para me aconselhar. Leonor, o médico que atendeu fará seu tratamento sem cobrar e seus remédios serão doados, explicou a diretora do orfanato. E meus filhos, preocupo com eles, que a senhora me aconselha. Será que poderei doá-los? Perguntei com voz baixa segurando o choro. Ia lhe sugerir isto, respondeu a diretora. Conheço um casal que não pode ter filhos, são pessoas boas, de posses que querem adotar.
Agora que sei que quer doá-los e é o melhor que tem a fazer por eles, vou telefonar ao casal pedindo que venha aqui. Vou tentar arrumar lar para todos, mas se não conseguir, eles ficarão conosco. Obrigada, disse emocionada. Sinto-me aliviada, aqui é tão bom. Eles gostam, chorei, a diretora me abraçou, tentou me consolar, voltei para o quarto tendo a certeza que agi certo. Não tinha parentes para ficar com eles, em minha família eram todos muito pobres. Escrevi a uma das minhas irmãs dando a notícia da morte de Severino, de minha doença e que doaria meus filhos. Naquele mesmo dia à tarde, Dona Lazinha veio buscar Nenê para o casal ver e voltou logo. Eles também querem um menino. Levou Severino, de 3 anos, o quarto, e não voltaram. No outro dia assinei os papéis de adoção e Dona Lazinha me contou, que sorte Leonor, os dois ficarão juntos, o menino irá chamar-se Eduardo e a menina Marília. O casal amou os dois assim que os viram. Irão morar numa casa grande e terão de tudo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não posso chorar, recebi uma graça, os dois estão encaminhados. Não posso reclamar, tenho que agradecer e Deus me ajude que os outros também tenham um bom lar. Isabel foi que percebeu o que ocorria, porque, mamãe, a senhora os deu, filha, estou doente, é grave, uma doença que não tem como sarar, vai morrer como papai. Não irei vê-la mais, é isto, filha. E sendo assim, estamos providenciando um lar, outros pais para vocês. Não serei adotada, falou Isabel séria, porque, indaguei, sou maior, as crianças daqui dizem que preferem adotar crianças pequenas. Mas não se preocupe, mamãe, creio mesmo que não quero ter outra mãe, vou lembrar-me sempre da senhora e amá-la. Fico aqui, gosto e tenho amiguinhas. Isabel distraiu-se, foi brincar, eu, ficando sozinha, chorei muito, mas orei e a oração me acalmou. O médico me deu os remédios, tomei-os direito mas piorei, fui internada, quando voltei ao orfanato, mais 2, os menores, foram adotados. Dias depois, vieram buscar o menino, o Claudionor, abracei e fiquei olhando-o ir de mãos dadas com Dona Lazinha, que lhe dizia, Claudionor, você irá morar num sítio, lá tem vacas, cavalos, é muito bonito. Que dor! Meu peito parecia que ia partir, nenhuma dor se compara da separação do ser que amamos. Minhas dores físicas ficaram pequenas diante da separação. Mas orei com todo o meu sentimento, Deus. Sei que nos ama e é por este amor que lhe peço, dê um bom lar, bons pais aos meus filhos. Multiplique minhas dores do corpo, não reclamo, mas me atenda. Que a adotá-los. Aquela noite ficamos só Isabel e eu, dormimos abraçadas e ela me consolou, ainda tem a minha mãe. Fui internada novamente e Isabel ficou no orfanato. Piorei e sentia próxima minha partida, não tinha medo, achava que a morte me traria alívio, depois sentia, mais que sabia, que minha alma liberta do corpo ia viver noutro lugar e que Deus, Pai amoroso, ia permitir saber deles. Sofri muito e desencarnei tranquila. Dona Mônica fez o que tinha prometido, no meu enterro, só o coveiro. Mas para mim, não fez diferença, dormi para acordar numa outra enfermaria sem dores, sentindo-me bem. Percebi logo que havia desencarnado, vieram à minha mente as conversas que tive com a diretora do orfanato, bondosamente ela havia me explicado o que acontece quando o corpo físico morre. Dei graças a Deus por estar entre pessoas boas e por ter sido ajudada. Tentei não dar trabalho e seguir as instruções recebidas. Recuperei rápido numa enfermaria do hospital de uma colônia no plano espiritual. Margarida, uma bondosa senhora que cuidava de nós, internas, me esclareceu, Leonor, você já está recuperada, logo irá ter alta e irá morar numa casinha junto de outras amigas. Ela não se recuperou depressa, indagou uma companheira de quarto. É que Leonor não reclamou, não se apiedou de si mesma e com isto não deixou que a doença enraizasse em si, assim sendo seus reflexos no corpo perispiritual foram fracos. Por isto recuperou-se rápido, explicou Margarida. É que pensei mais nos meus filhos, pensou mais nos outros que em si. É por sua dedicação que veio ter conosco logo que desencarnou. Encantei-me tanto que cheguei a chorar de emoção ao ver a casa que seria meu lar. Tornei-me amiga das moradoras, logo estava estudando, aprendendo a viver no plano espiritual e sendo útil.
Após executar minha primeira tarefa, tive a felicidade de ver meus filhos por um aparelho que lembra a televisão dos encarnados. Todos estavam bem, só os dois mais velhos se lembravam de mim e tinham saudades. Nada lhes faltava, nem afeto. Dona Lazinha tornou-se protetora de Isabel, que era meiga e todos no orfanato o gostavam dela e sempre orava por eles, pedindo a Deus que os protegesse. Após vê-los, enxuguei as lágrimas, agradeci e pedi à atendente, por favor, será que posso saber de Severino, meu esposo? Ele desencarnou primeiro que eu e não sei dele. A moça, atenciosa, foi consultar e voltou minutos depois. Leonor, houve um engano, Severino, seu esposo, não desencarnou, está encarnado, é. Engano, de quem foi o engano? Ou fui eu a ser enganada? Pensei, vamos vê-lo. Aqui está. Severino estava bem, num lugar distante de onde nos deixou. Ele foi realmente procurar emprego, não encontrou o que pensava e não deu para mandar dinheiro. Um homem que foi com ele, recebeu uma carta da esposa contando que eu e as crianças tínhamos ido para um orfanato. Ele pensou que o melhor seria que ficássemos lá e desaparecer de nossas vidas. Foi embora para uma outra cidade e lá pediu para uma pessoa escrever para mim, falando de sua morte. Fez isto também porque estava de namoro com uma moça. Novamente viajou e ela foi com ele naquele momento em que sabia dele, ela estava grávida. Severino arrumou o emprego e estava bem, raramente pensava na família que covardemente deixou e quando o fazia, imaginava-nos bem, vivendo da caridade de outros. Não fiquei magoada com ele, perdoei e desejei que se tornasse bom pai para o filhinho que ia nascer. 3 anos se passaram, meus filhos estavam bem nos lares que os acolheram e eu era grata àquelas pessoas bondosas que os tratavam como filhos. Só o Claudionor, que estava no sítio, era tratado com mais rigidez, trabalhava bastante e estudava, mas ele gostava do campo. Isabel continuou no orfanato. Muitas vezes quando eles, os novos pais de meus filhos, precisavam de auxílio, tive permissão de ir ajudá-los, minha gratidão era infinita e tudo, que podia faço por estas pessoas que amaram filhos alheios como se fossem seus. Comecei a recordar minha existência. Lembrar que fomos bons é agradável, mas temos sempre algo que entristecemos. Recordei tudo com tranquilidade. Minha última existência foi uma escolha, ia deixar filhos pequenos e desencarnar por doença, isto porque queria provar a mim mesma que por nada blasfemaria como já fizera muito em outras encarnações. E fiz mais, nem me queixei. Como é prazeroso ter nos posto à prova e ter saído vencedor. Ao falar em casa sobre isto, uma amiga comentou, Leonor, pensei que sofresse só para resgatar erros, pela reação não se esqueça do aprendizado. Todos temos como aprender pelo amor, mas quando recusamos, a bondade de Deus é infinita e temos outras oportunidades. Eu necessitava de caminhar para o progresso e por muitas vezes parei no caminho para lamentar, era como um vício, agora o venci, sinto-me muito bem. Pedi para trabalhar no umbral. Leonor, o trabalhador na zona trevosa precisa de dedicação, perseverança e sabedoria, necessita para isto aprender. Mas por que escolheu o umbral para trabalhar? Indagou meu instrutor. É onde tem mais necessitados, onde muitas vezes estão só, uns revoltados, outros iludidos achando-se bem, outros sofrendo. Queria ser útil e sei que lá falta quem auxilie. Você tem razão, porque, Leonor, receber é fácil, doar é trabalhoso, sorriu meu orientador, me dando permissão. Estava determinada, fiz um curso e me transferi para o posto de socorro Esperança localizado no Umbral. E o abrigo Esperança. Fui para o posto de socorro Esperança e gostei muito. De longe parecia mais uma das muitas construções que existem no Umbral. Cercada por muros altos, tendo só um portão com 3 aberturas, contém no mesmo espaço 3 portas de tamanhos diferentes. Uma abertura para aeróbus grandes, outro menor para veículos de porte médio e uma porta. No espaço acima do posto tem uma força magnética que impede que estranhos entrem. Esperança está localizado na parte do umbral considerada mediana.
Para que melhor entendam, orientadores, para facilitar o trabalho do socorrista e para os que vão conhecer esta zona do plano espiritual, umbral ou milo é onde muitos vagam, é mais claro comparado com outros, fácil de sair, muitos ficam por lá entre os encarnados. Há mais vegetação, água, trilhos e caminhos. No médio tudo isto se torna mais escasso, os caminhos são mais difíceis e normalmente onde estão as cidades umbralinas e suas fortalezas. O umbral de acesso mais difícil está na terceira classificação, onde estão as muitas cavernas, furnas, muitos lugares onde reina a escuridão total. A maioria dos postos de socorro estão na zona mais amena, mas Esperança está na segunda. É um abrigo grande e seus trabalhadores são dedicados. Leonor, você gostou do Esperança? Indagou um morador que veio nos receber. Sim, muito, quero morar aqui por muitos anos. Estava observando e me distraí. Achei-o lindo, respondi. Não era lindo se comparado a outros ou a uma colônia. Mas quando amamos e, assim que o vi o amei, era muito bonito. O jardim central é pequeno, mas com flores enfeitando-o. O prédio tem poucas janelas e estas são pequenas. Do lado do portão estão os alojamentos dos trabalhadores, um local particular para que descansem ou passem suas poucas horas de folga. Tem um salão grande que é usado para música, teatro, palestras, uma vasta biblioteca e a sala de preces, onde internos vão orar. Alguns trabalhadores vão também, mas logo aprendem que todos os lugares são de preces e que a oração deve ser feita com sentimento e esta pode ser realizada em qualquer lugar. O resto do abrigo são as enfermarias, estas são espaçosas e com muitos leitos. O Esperança é chamado de posto provisório, isto porque os abrigados não ficam muito tempo, são transferidos, os melhores ou para a colônia ou para outros postos. E quando está lotado, os necessitados são locomovidos para outros locais. Nossos socorridos são na maioria os que se achavam na terceira parte do umbral e em suas cidades e fortalezas. Esperança é muito atacado, isto é rotina, só se defende, há socorristas que só trabalham na defesa, e isto não chega a ser problema. Primeiramente, Leonor, você ficará ajudando em nossas enfermarias. Fui contente. Conheci todos os trabalhadores e tornei-me amiga deles. No posto trabalha-se demais e a amizade é muito importante, nos sustenta no dia a dia. Passei a servir nas enfermarias. Ora, Leonor, você fala assim porque não sofreu como eu, respondeu uma senhora quando pedi que não queixasse tanto. Pensei por momentos e recordei que minha vida não fora fácil, embora não tivesse passado por perturbações ao desencarnar e nem ter ido para o umbral. Falei a ela de minha vida. Puxa, exclamou, por tudo que passou não era para você ter ido para o céu e ficar lá gozando e descansando, descansar para mim seria castigo. Amo trabalhar, ser útil. A felicidade não é algo externo, é interno, está dentro da gente e não importa onde estejamos. Há lugares feios e lindos no plano espiritual como há também na terra para os encarnados. Contei a você minha vida para que entenda que sofri também, não reclamei e sou feliz. Estranho. Foi boa, sofreu, desencarnou e está aqui trabalhando, servindo a outros, disse ela. Não preferia estar sendo servida. Porque aquele que serve tem para dar, quem recebe é um necessitado, respondi. Entendo você, não quero ofendê-la. Mas continuo achando estranho. Que recebe por isto? Nada, você ainda não consegue entender que sou feliz trabalhando, sendo útil sem receber nada em troca. Mas recebo sim e muito, aprendo e este conhecimento é um cuidado de meus afetos. Isto para mim é importante, vou rezar para você, vou recomeçar a rezar, disse ela. Tive uma religião. Ainda não sei onde falhei para vir acabar naquele lugar. Agora estou aqui, não sei bem que lugar é este, e nem se é isto que quero. Mas uma coisa estou certa, não quero fazer o que você faz porque acho muito ruim ficar cuidando de necessitados. Que trabalho humilde, se todos pensassem assim, não teria quem cuidasse da senhora, respondi. Pena que aqui não se pode usar o dinheiro para pagar, ter regalias. A senhora deve mudar essa forma de pensar, ser grata aos que trabalham e querer ser útil. Lugares bons não podem ser abrigos de ociosos. Nada é perfeito, resmungou ela. Esta senhora ia ser transferida logo, mas cabia-lhe mudar para ser merecedora de estar numa colônia ou abrigo.
Teve uma existência comum, era de classe média, nunca trabalhou para valer, sempre teve quem fizesse para ela o serviço do lar, usou o dinheiro para facilitar sua vida e nunca deu valor ao trabalho alheio. Nada fez de bom a alguém e consequentemente também nada a si mesmo. Arrogante, fez alguns desafetos, desencarnou e ficou vagando no seu ex-lar, indignada com a indiferença dos seus familiares. Recebeu a visita de uma ex-empregada também desencarnada que, embora vagasse, tentou ajudá-la, dizendo que ela havia desencarnado. Ela, furiosa, a agrediu e exigiu obediência. A moça então a levou para o umbral, onde a deixou. Aqui se cura orgulho. Sem saber voltar para seu ex-lar, vagou por anos, sofreu, foi humilhada, revoltou-se, odiou e isto fez que ficasse mais tempo. De fato, o umbral para quem vaga é um lugar apropriado para vencer o orgulho. O ódio acabou, quis ajuda e passou a pedir e foi trazida para o posto por socorristas. Ainda tinha que aprender muito, desejei que fizesse, aprendesse pela oportunidade e passasse de servida a servir. Muitos ali estavam na situação desta senhora, o orgulho e a arrogância crisparam de tal forma outras qualidades, que não foi possível ao desencarnarem serem socorridos. Não fizeram grandes erros mas também não fizeram boas ações. E aquele que pode não faz, fica em débito e isto gera sofrimentos. Conversei no jardim com um senhor que esperava para ser transferido. Leonor disse: ele fui um líder religioso, amei muito minha religião e me esqueci de amar o próximo. Fiz templos, mas não tinha dinheiro para saciar a fome de pobres. Não gostava de pobres, eles não ofereciam nada à minha religião. Meu Deus tinha que ser adorado com luxo, ele merecia. Não quis escutar a minha consciência, que me dizia: Jesus ensinou a amar o próximo. Mas, defendia-me, eu amava Deus. Desencarnei e exigi que fosse julgado por Deus e com pompas, afinal fui um de seus adoradores. Fui levado por uns espíritos a um julgamento no inferno ou no umbral, como dizem. Esqueceu que este Deus que adorava não precisava de nada que lhe deu, ele é dono de tudo, do universo. Aquelas palavras ditas por um demônio, um ser trevoso, me fizeram pensar. Sofri no inferno, até que fui acolhido por aqueles que adoram Deus, sendo seu servo, adoram com atos. Como estive errado e me arrependo. Ele ainda dizia termos como demônios, referindo-se a um morador da zona trevosa, inferno ou umbral, embora nomes não importam, só não referimos umbral como inferno, porque este local é temporário, passa-se, ninguém fica lá definitivo, embora há os que permaneçam muito tempo. Indo às enfermarias, onde muitos estavam em pesadelos, a maioria pedia socorro em nome de Deus. Por Deus, me ajude. Socorro, pelo amor de Deus. Pela Mãe de Jesus, por Maria, me auxilie. E veio na hora o convite: Leonor, na terça-feira à noite virá ter conosco um convidado que nos dará uma palestra sobre religiões, falará do porquê de religiões ou pseudo-religiosos que desencarnam e não merecem um socorro. Esperei o dia ansiosa e fui assistir a palestra. Nosso convidado veio de uma colônia, agradável, risonho, falou para nós, todos os trabalhadores do Esperança, religiões, meus amigos, é como diz a palavra, religar ou ligar, unir-nos ao Criador. São setas no caminho. Mas não basta ficarmos só olhando, contemplando como se fosse só uma seta na estrada, temos que vê-la a seguir, caminhar com nossos próprios pés e deixá-la para trás. Seguir em frente rumo ao progresso. Muitos nem veem as setas, iludidos pelo materialismo e prazeres. Outros as veem e ficam só na contemplação, achando-as lindas e se esquecem de caminhar. Muitos adoram sua religião, mas não fazem boas obras por ela. Não conseguem tê-la em seu íntimo. Felizes são aqueles que, seguindo uma religião ou não, não param no caminho, seguem em frente. Aproveitando uma pequena pausa do orador, pensei, não segui uma religião, encarnada, não contemplei setas, mas caminhei. Parecendo que lera meus pensamentos, o palestrante continuou, é bom ver as setas, mas mais importante é quando conseguimos ver o caminho pela luz do amor, da caridade. Prudentes são os que seguem uma religião, veem as setas, caminham, facilitando a caminhada com o conhecimento. Aqui neste posto e em tantos outros,
temos visto muitos sofrerem e pedirem ajuda em nome de Deus e de muitos santos. Ainda bem, pois estes foram socorridos. No umbral ouvimos muitas blasfêmias, outros nem querem ouvir o nome de Deus, revoltam-se contra o Criador, esquecendo que seu sofrimento nada mais é que a reação de mais ações. Encontramos muitos sofredores que amam e odeiam ao mesmo tempo. De fato, não amam, dizem somente, sentem este sentimento, o amor, de forma vaga, externo, porque aquele que ama mesmo supera, anula qualquer outro sentimento inferior. Quando tudo está bem, é ótimo, não estando, não serve mais e passa a odiar, revoltado por sofrer e sempre culpa alguém pelos acontecimentos ruins. E quando não faz isto, sente remorso, só que muitas vezes destrutivo e muitos indagam, por que Deus me deixou, permitiu fazer isto? Quando se erra, peca, desarmoniza-se com as leis divinas e isto cria débito ou culpa que gera sofrimentos. Para manter o equilíbrio não pode haver culpa, erro, sem pena, dores, porque pode o indivíduo aumentar tanto seu débito, podendo até desequilibrar o mundo que habitamos. Por isto temos umbral, lugar temporário em que muitos desarmonizados conhecem a dor, o sofrimento e tentam se harmonizar. E sabemos também que a dor não existe só no umbral. O erro afeta nossa vida, porque a ação má resulta uma reação desagradável. Somos livres para errar, mas não o somos para sofrer as consequências. E nós aqui, hoje, pela bondade do Pai, estamos não mais como necessitados, mas como instrumento de ajuda a outros irmãos que não despertaram para a verdadeira vida. Temos que ter discernimento ao socorrer, porque temos sempre vontade de auxiliar a todos que sofrem. Mas, sabemos que não temos como abrigá-los, faltam recursos humanos, socorristas, lugares para acomodá-los e, nem sempre é o melhor no momento, socorro para um revoltado. Necessitado que quer ajuda está receptivo a receber, se não quer, sua desarmonia é tão grande e forte, que é difícil não bagunçar o local de socorro. Assim, umbral, uma moradia do Pai, é o lugar que lhe convém, até que a dor, o cansaço, conseguem mudar sua forma de pensar. Nosso posto esperança é um raio de luz, de ajuda, mas lembros, deve ser para os que querem. Deu o palestrante mais algumas recomendações e terminou com uma linda oração. Ficamos comovidos. Recolhi-me ao meu cantinho e meditei sobre o que ouvi. Grata, propus harmonizar-me mais ainda com as leis divinas, começando por amar mais. Trabalhei 3 anos dentro do posto e depois passei a sair, a fazer o trabalho externo. Há necessitados de muitos modos, uns completamente perturbados, arrastam-se em pesadelos, outros veem seus erros constantemente, em alguns a perturbação é menor, sabem por que estão ali, têm consciência da situação. E tem os chamados, ou melhor denominados por eles mesmos, moradores, que dizem gostar do lugar, têm bando, amigos, atividades, são lúcidos e quase todos maus e vingativos. Organizam suas cidades, impõem respeito pelo medo. Estes quase sempre não se interessam pelos perturbados a não ser por vingança. Às vezes os expulsam de suas cidades ou nem os deixam entrar, ou então colocam-nos perto do posto de socorro, são, segundo eles, os imprestáveis que devem dar trabalho aos bobocas dos samaritanos. São diversos os adjetivos que usam para chamar os socorristas, tentam ser ao máximo ofensivos, creio que ofendem a eles mesmos, os socorristas não se importam e isto lhe deixa com raiva. Quis trabalhar socorrendo pedintes dentro das fortalezas deles e para isto comecei a treinar e estudar. Como é melhor ir a estes lugares sozinhos ou em grupo pequeno, passei a sair pelo umbral sozinha, no começo perto e após longe do posto. Conversava com os que no momento não podiam ser socorridos, dando atenção em muitos, mesmo sofrendo, pensavam ou preocupavam-se com seus afetos. Afetos, como é difícil amar sem posses, com desapego. Ia nas minhas folgas ver meus filhos, dava graças por estarem bem. Em cada necessitado, via um filho de alguém, e naquele momento podia ser uma mãe adotiva deles, como outros foram com os meus.
Algumas conversas não tinham sentido, outras não conseguiam fazer-me entender. Com uns trocávamos ideias e consegui mudar alguns, fazê-los pensar que ali estavam por imprudência deles mesmos e que poderiam mudar se quisessem. Sabiam que eu pertencia ao posto Esperança e passaram a me chamar de Esperança e entendi que era isto que eu dava a eles, esperança. Neste tempo que trabalhei sozinha perto do posto, escrevi sobre o que acontecia, transcrevo uma dissertação. Aprendi a gostar do Umbral quando vi como uma morada provisória de irmãos. Muitos estão ali em sofrimentos tendo por companhia a dor que tenta despertá-los para uma mudança de vida. Sabíamos que muitos têm vontade de mudar e que muitas vezes ficam só no querer, não se encontram firmes para fazer esta mudança. Acabando o sofrimento, sendo ajudados, este querer enfraquece e passam a haver muitos obstáculos, dificuldades. Porque receber é bem mais fácil, doar, ajudar, passar a ser útil, é trabalhoso, o difícil caminho da porta estreita. E são muitos que desencarnam, sofrem, fazem propósito de modificar, reencarnam, desencarnam e voltam novamente ao umbral. Param no caminho, não têm força de vontade o suficiente para seguir em frente, de mudar para melhor. Porque caminhar para a evolução dá trabalho, é com esforço que mudamos de passo e cada um que damos requer sempre uma tarefa cumprida, um vício vencido. E há aqueles que estão no umbral e se dizem satisfeitos, não têm remorso e não pensam nas consequências. Obedecem sempre a um chefe, porque sempre se tem chefes e mesmo estes temem a outros e aos bons. Eles vagam pela zona umbralina e entre os encarnados. Eles não querem nada de nós, muitos pensam em mudar mas acham muito difícil e outros não querem mesmo. São eles os mais necessitados. Não dê pérolas aos porcos, disse Jesus. É desperdício dar a eles o que não querem no momento. E como trabalhamos? E todo labor deve ser valorizado. Conversei poucas vezes com eles, os que se dizem moradores, recebi muitas ameaças a que não dei atenção. Quem pega a charrua nas mãos do trabalho para Jesus não deve olhar para trás, ou parar para ter medo. Meu trabalho era com os que sofrem, com os que queriam auxílio e meu lema seria sempre, ajudar. Foi uma página escrita e, lendo tempo depois, entendi que gostei de trabalhar no umbral desde o primeiro momento. Uma vez ao estar sozinha num local onde deveria buscar um desencarnado e levá-lo para o posto, parei uns minutos para orientar a direção e fui abordada por um morador. Desculpe-me incomodá-la, posso lhe falar? Observei e fiquei alerta, resolvi escutá-lo. Sim, respondi, tenho observado-a. Trabalha muito, quieta, ligeira e estou curioso, encabulado. Por que faz isto? Que ganha ajudando infelizes? Se estão assim, é porque merecem. Você tem uma forma de viver muito estranha. E é muito bonita. Poderia ter prazeres e ser feliz. Entretanto, parece uma escrava que trabalha e trabalha. Sorri e respondi tranquila, embora anos vivendo por ali, aprendi a ficar sempre atenta. Você confunde ser feliz com prazer. Felicidade é ter paz, sentir Deus em tudo e todos, amar de forma simples e sem egoísmo. Ser feliz para mim é ter a consciência tranquila de um trabalho realizado. Sou livre porque faço o que quero e o trabalho para mim é fonte de alegrias duradouras. Não quero outra forma de viver. Mas porque tem me observado, vejo-a passar para lá, para cá, é tão graciosa. Por favor, não me leve a mal, sei com quem estou falando e não quero ser grosseiro. É que eu admiro e tenho pensado por que vive assim. Já lhe respondi. Agora tenho que ir. Até logo. Por muitas vezes ele me seguiu, uma vez até me ajudou a tirar um socorrido de um buraco. Comentei o caso com o nosso orientador, o responsável pelo Esperança. Converse com ele, convide-o para visitar nosso posto, ofereça ajuda, caso ele queira mudar. E assim fiz. Não quero mudar e nem visitar o posto. Gosto daqui e da maneira que vivo. Moro num lugar legal, passeio entre os encarnados, faço pequenas obrigações, vou a festas, tenho tudo o que quero ou quase tudo. Pensando que este quase tudo era uma insatisfação, incentivei, que lhe falta então, você. Por favor não se ofenda, é que estou apaixonado por você. Tive ímpeto de voltar ao Esperança, mas preferi lhe dar uma resposta. Você confunde sentimentos, meu amigo. Está dizendo que é impossível?
Já sabia, mas quis insistir. Venha comigo. Não se arrependerá, estou aprendendo a amar todos como irmãos, sem diferença e vejo como tal, somos filhos de Deus, nosso Criador. Peço-lhe que não se aproxime mais de mim. Voltei rápido ao posto e nosso orientador preferiu que ficasse sem sair por uns dias, mas tinha trabalho a fazer. Então modifiquei minha aparência perispiritual, envelheci, fiquei como se tivesse 65 anos e voltei ao trabalho. Viu por ali, não me reconheceu, foi-lhe dito que fui para a colônia. Ainda voltou mais vezes a espionar, depois desistiu e voltou à sua cidade. Aprendi a modificar a aparência, muitos trevosos fazem isto para enganar, nós não, facilita muito em determinados trabalhos. Passar a chamar-me de velha, mas para muitos era a esperança. Fiquei anos neste trabalho. Estava apta a entrar nas cidades, nas fortalezas umbralinas e foi com muita alegria que passei a este trabalho. E cidades umbralinas? As cidades do umbral não são iguais, diferem muito, embora tenham as mesmas características. Tem as pequenas, médias e grandes. E também tem as fortalezas que são chamadas de diversos nomes, palácios, castelos, abrigos, mansões, etc. Estas são construções grandes ou pequenas mas um só bloco e vemos muitas por todo o umbral. Nestas é mais difícil realizar socorro. Muitas são abertas, entram quem quer, mas complica-se para sair. Algumas no umbral mais ameno, mais perto dos encarnados, são abertas para convidados ao corpo físico, onde há muitas festas, conversas, tudo muito enfeitado e até luxuoso, tem muitas orgias. Nestas não há muito quem socorrer, perturbados e arrependidos atrapalham e dificilmente há prisões, são lugares para divertir e não para assustar convidados encarnados como os encarnados são convidados. Quis saber, curiosa Leonor, estes desencarnados vagam por aqui, pelo umbral e também entre os encarnados, permutam energias e trocas de favores. Quando o encarnado adormece, é convidado para vir aqui, muitos gostam e voltam sempre, não precisando ser mais convidados. Aqui tramam, recebem conselhos, entrelaçam nos vícios e após desencarnarem são atraídos para cá e não precisam ser maus, não é? Perguntei. São os imprudentes. Leonor, é recomendado orar, fazer preces antes de adormecer, se ligar à boa energia por pensamentos elevados, se agirem assim, não é possível nem os convites deles, mas dos bons espíritos que também estão sempre convidando encarnados para visitar postos de socorro, colônias e para conversas edificantes. Somos livres para nos ligar a quem queremos, mas isto acontece sempre? Quero dizer, os encarnados são sempre convidados? Indaguei. Não, isto acontece eventualmente, mas depende muito do encarnado. Um que trabalha sendo útil ao próximo tem mais facilidade para ter companhias que o ajudam na sua tarefa, mas também pode ocasionalmente ser tentado pelos maus. Escutamos a quem queremos, afinando. Não vá pensar que isto ocorre todas as noites. Com a maioria é de vez em quando. Prudente é estar preparado para um bom encontro. Lembrei de um acontecimento quando estava encarnada. Comentei com ele. Uma vez fui destratada por uma senhora que era minha patroa. A ofensa doeu. Pensei nela com raiva, desejando-lhe mal, dormi assim, com pensamentos ruins. Sonhei que alguém me ensinava a matá-la sem deixar pistas. Acordei apavorada. Pedi demissão, pois não saía da minha mente a ideia de matá-la. Depois, esqueci. Agora sei que, ao vibrar com raiva, mágoa, esqueci-me de orar e pela minha vibração baixa devo ter encontrado com alguém que poderia ter raiva dela, tentou aumentar minha mágoa e incentivou a cometer uma ação má. É isto mesmo, você entendeu? Estamos sujeitos a mudar de vibrações. Ao orar e com pensamentos bons temos uma, tendo raiva, ódio, mágoa, outra e com isto pode mal esclarecer meu orientador. Os socorristas, estudantes entram fácil nestes locais, mas costuma-se pedir autorização para visitar, que sempre é dada, mas eles não perdem a oportunidade de dizer algumas ironias como, podem entrar, xeretar à vontade, tomem conta direito dos estudantes, podem gostar e querer ficar conosco, aqui tudo é mais animado. Podem entrar, damos permissão, somos democratas, livres para receber convidados, não temos nada a esconder, não é o que acontece com vocês.
Lá deve ser tão ruim, que é até cercado, escondem não deixando que entremos, etc. Normalmente estas cidades, lugares têm nomes exóticos, tudo lá é muito colorido, com muitos salões que são usados para palestras, danças, festas e quase sempre tem também nomes estranhos, eróticos e pornográficos. As ruas são estreitas, algumas tortas e a moradia do chefe é luxuosa. Quero explicar sobre palestras, sim, há oradores que dissertam sobre diversos temas para desencarnados e encarnados. São temas variados e os principais são sobre sexo, drogas, vícios e vingança. A orgia é tanto que enoja. Para os materialistas que gostam de prazeres parece ser o lugar ideal. Mas se iludem, lá também tem leis, não se obtém favores sem pagamento, trocas em que sempre o recebedor fica em desvantagem. Se não tem como pagar, são feitos escravos após desencarnarem e estes têm que servir com obediência e os castigos são terríveis. Quando ouvi falar de escravos, fiquei curiosa para saber o que eles fazem. Muitas vezes desencarnados são feitos escravos porque, encarnados, foram arrogantes, orgulhosos, às vezes, maus patrões. Outros porque encarnados usavam deles, sabendo ou sem saber, para obter favores, outras vezes porque alguns deles o quiseram por vingança. O trabalho deles, escravos, é variado, muitos fazem algo sem objetivo, levam pedras de um lugar a outro. Trabalham limpando as cidades, carregando moradores. E há os que são obrigados a ficar em certos lugares, atormentando alguns encarnados. Alguns são presos e castigados sem motivos. Como já disse, eles não se interessam por desencarnados perturbados e os chamam de loucos, doidos, birutas, etc. E nem dos que se arrependem e clamam por socorro, estes, se estão nas suas cidades, são lançados fora após serem vampirizados em suas energias, são largados pelo umbral, às vezes perto de suas cidades, outras nos portões dos postos de socorro. São para eles os imprestáveis. Mas isto não é regra, aliás, não existem regras no plano espiritual. Muitos são feitos escravos ou torturados por vingança e ficam presos em cubículos por anos como que esquecidos. Isso também acontece se o desencarnado for alvo de interesse de grupo rival ou dos bons. E alguns chefes gostam de ter suas prisões lotadas, não importa quem esteja nelas. E são estes os alvos dos socorristas, quando estes imprudentes necessitados lembram-se de Deus, pedem perdão, querem ajuda. E muitas vezes é difícil este socorro. Por isto, é melhor você, leitor, estar consciente, ser prudente para não parar num lugar assim. Porque às vezes se pede ajuda e esta é demorada, porque além dos socorristas terem muito o que fazer, serem poucos, tem que esperar uma ocasião que facilite a entrada e consequentemente a saída destes locais. Com os anos tornei-me especialista em entrar nessas cidades e algumas fortalezas para eventuais socorros. Nas cidades maiores é mais fácil, dificultando nas menores pelo número de transeuntes. Há muitas cidades grandes pelo umbral. Mudo muito minha forma perispiritual e aprendi também a baixar a vibração para entrar em alguns lugares. Eles sabem, mas não tem como impedir, não gostam, ironizam, ficam irados e às vezes descontam nos que podem ser socorridos. Por isto, tudo é planejado e só feito com segurança para o socorro ter êxito. Leonor, que você aprendeu nestes anos sendo socorrista? Indagou Antônio Carlos ao me convidar para relatar estes fatos. A ser perseverante, paciente, cautelosa e amar a todos como irmãos, não se apiedar sem nada fazer, não julgar e expandir este amor aos que se denominam trevosos. Respondi. Quando este meu amigo, espírito que organizou este livro, mentor da médium, me incentivou a escrever, fiquei em dúvida, não sei escrever, mas relata também, insistiu ele. Tem objetivos estes relatos? Perguntei. Quero que encarnados, ao lerem, pensem na oportunidade que estão tendo de estar no corpo físico, de fazer boas obras, se ligar pela prece, bons pensamentos e atitudes a energias boas, para não correr risco de desencarnar e estar presos a estes irmãos, a lugares ruins. Como também que encarnados pensem em ser úteis para continuar ao passar ao plano espiritual, trabalhando para aumentar o número de socorristas. Se acha que posso ser útil, não recuso, falei sorrindo.
Não conseguindo negar a este contador de histórias, aqui estou tentando lembrar, narrar o que vi nestes anos. Já são mais de 40 anos que estou servindo no umbral, amando cada vez mais esta forma de servir. Porque é bem certo, é dando que se recebe. Nada quis para mim, mas mesmo assim, por acréscimo, tive muito, como ajudei, fui ajudada. Tenho netos, até bisnetos, e tenho a certeza, pelo modo deles viverem, que ao desencarnarem terão merecimento para ir a uma colônia. Já auxiliei a desligar os pais que amaram meus filhos e nenhum deles veio para o umbral, mas se viessem faria de tudo para ajudá-los. Por isto é sábio fazer amigos, fazer o bem sem olhar a quem, porque pode ser este alguém que o ajudará, se um dia você vier a precisar. Mas e se você adotar uma criança, filhos de encarnados, e estes forem ruins e não puder ajudá-los? Perguntou uma amiga. Minha cara, boa ação é de quem faz. Não importa a gratidão do beneficiado, outros bondosos retribuem. Como eu tenho oportunidade de ajudar.